Pensava que teriam de se preparar muito bem se quisessem parecer uma verdadeira família diante da corte, afinal, seria sua primeira vez em um evento como aquele. Sylvia sabia que para um encontro daquele tipo precisava estar vestida adequadamente. Quando as servas a viram pronta, ficaram encantadas, dizendo que ela estava deslumbrante. Ao descer para encontrar Vitor, ela mesma se surpreendeu ao vê-lo arrumado, e muito mais elegante do que o normal. Ele comentou, sorrindo, que ela parecia tão feliz que até havia ficado sem palavras. Gaguejando, Sylvia perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Vitor respondeu que, apesar de ela ter dito que não queria ir, parecia bastante animada agora, o que a fez rir. Pensou que era disso que ele estava falando, mas se calou quando ele tocou em seu rosto, fazendo-a corar. Ele comentou, com ternura, que ela estava maravilhosa. Na carruagem, ele comentou que a festa provavelmente não seria divertida, pois as pessoas presentes não eram agradáveis. Sylvia percebeu, então, que talvez ele não fosse bem-vindo entre os nobres mais esnobres. Mesmo assim, ela disse que estava tudo bem, pedindo que ele dissesse um dia que ela foi legal com ele e que ela era osso duro de roer. Vitor sorriu, satisfeito. Sylvia sabia que, no fim das contas, poderia conquistar o respeito dos outros através de Vitor. Além disso, tinha ao seu lado um parceiro confiável. Ao chegarem, foram apresentados como o Duque e a Duquesa Svan. Sylvia acreditava que todos admirariam a beleza de Vitor, mas ficou surpresa ao ver que ele era completamente ignorado pelos outros convidados. Vitor então comentou que procuraria um quarto para tirar um cochilo, o que a deixou chocada. Explicou que, se estivesse por perto, ninguém se aproximaria dela e perguntou se ela estava bem com isso. Tentava parecer indiferente, mas Sylvia sabia que ele se importava. Com pena dele, disse que confiasse nela e descansasse tranquilo. Ele ficou tocado, pensando que parecia que ela estava torcendo por ele. Sylvia ficou balançando o carrinho de Geis até que uma mulher se aproximou, elogiando o bebê e dizendo que ele parecia estar dormindo profundamente, mesmo sem estar nos braços da mãe. Sylvia respondeu que ele era um bebê muito doce. Em seguida, ouviu cochichos ao redor, diziam que ela era a mulher do Duque fanático por guerra. Até que, diante dela, uma das mulheres perguntou de quem era o bebê. Sylvia ficou incrédula. Pensou que aquela mulher estava tentando armá-la, mas não daria o braço a torcer. Sorrindo com falsa gentileza, respondeu que a mulher provavelmente não prestara atenção à introdução anterior, onde ela deixará claro que era esposa de Vitor Svan e que o bebê era seu filho, Geis. Outra mulher perguntou se ela estava dizendo que aquele era realmente o filho do Duque, e outra quis saber se Sylvia havia realmente tido um filho com aquele homem. Sylvia se irritou com a forma como se referiam a ele. Aquele homem tinha um nome e um título conquistado por mérito próprio ao recuperar uma ilha das mãos da nação inimiga. Deveriam ovacioná-lo como um herói, mas em vez disso, se fixavam nos rumores, chamando-o de fanático. Não aceitavam que ele tivesse alcançado tanto sem o treinamento tradicional. Sylvia esperava resistência, mas não imaginava que o ódio fosse tão profundo. Mesmo assim, respondeu com firmeza que o bebê era filho do Duque Svan. Decidida a não deixá-las escaparem após uma pergunta dessas, disse que podiam se aproximar e cumprimentar Geis. Outras mulheres se aproximaram. Uma disse que ele era muito bonito e que todos deveriam vê-lo. A mulher de antes concordou, mas então perguntou com ironia se Vitor também fizera Sylvia sangrar na cama. Sylvia ficou furiosa. Que tipo de pergunta era aquela? A mulher continuou, dizendo que apostava que ele não parava nem quando Sylvia dizia que estava doendo, que ele só pensava em se satisfazer. Outra mulher afirmou que Vitor não via os outros como seres humanos. Mais uma comentou sobre o incidente, dizendo que um homem havia dito que ele fedia sangue, mesmo sendo bonito por fora. Vitor, então, teria agarrado o homem pelo pescoço e dito que da próxima vez que o visse, cortaria sua cabeça. A mulher comentou que o homem havia passado dos limites com suas palavras, e desde então, nunca mais comparecera a uma festa.
Outra mulher acrescentou que Vitor era o tipo de pessoa que matava como se os outros fossem gado, e que Silvia devia viver com medo dele, já que ele havia passado os últimos 10 anos no campo de batalha. Segundo ela, era inevitável que ele carregasse fantasmas sobre os ombros. Silvia tentou manter a paciência diante das provocações, mantendo-se o mais calma possível. No entanto, a mulher à sua frente agarrou sua mão e disse que ela não precisava esconder nada, pois todo o império sabia o tipo de homem que Vitor era. Disse ainda que não entendia como Silvia havia se casado com alguém tão horrível, mas estaria torcendo por ela, oferecendo ajuda por meio de seu primo, um advogado da capital. Silvia se perguntou se a mulher realmente achava que ela sofria abuso e sentiu-se isolada, como se estivesse em uma ilha solitária. Ainda tentando manter a compostura, ela respirou fundo, um pouco incomodada. A mulher insistiu, dizendo que estava claro que havia algo errado e pediu que Silvia falasse. Silvia disse que, de fato, havia algo que a incomodava, mas perguntou por onde deveria começar. A mulher incentivou-a a prosseguir. Silvia afirmou que logo todos saberiam os rumores sobre como ela e Vitor se conheceram, então não se prolongaria nesse ponto, mas compartilhou que, entre elas, Vitor possuía um charme inesperado. Ela comentou que lera em algum livro que esse tipo de comportamento era chamado de dominante durante o dia e submisso à noite. A mulher ficou chocada, mas Silvia sorriu e disse que os detalhes eram segredo. Contou que, antes de sair do castelo, Vitor demonstrara preocupação com o que pudesse acontecer ao seu corpo, e dissera aos servos que, se algo acontecesse ao seu filho, todos pagariam por isso, pois ele se importava demais. Mostrando o anel que usava, Silvia perguntou se não era lindo, revelando que fora um presente de Vitor após ele decapitar diversos de seus inimigos. Ela continuou, dizendo que Vitor sempre lhe dava tudo o que queria, o que era problemático às vezes. Admitiu que ele podia parecer um pouco áspero, mas lembrava que ele ia à guerra para protegê-la, e também a todos os outros. Silvia disse compreender que ele parecia duro por fora, pois proteger algo era uma tarefa difícil. Embora todos ali parecessem ter entendido mal, ela sabia que ele a valorizava e a amava. E, sim, ela também estava completamente apaixonada por ele. Uma das mulheres murmurou que talvez Silvia estivesse certa. Outra comentou que até pessoas horríveis podiam ser capazes de amar. Silvia pensou que estavam reagindo bem à história que ela acabará de contar, mesmo que tivesse exagerado um pouco. Mas não podia parar por aí. Fingiu estar emocionada, preocupando a mulher diante dela. Com um tom frágil, Silvia disse que estava feliz por terem resolvido o mal-entendido, e que não queria ser dramática, pois se Vitor a visse chorando, ninguém saberia do que ele seria capaz. Comentou que ele era severo com os servos, mas que não queria que aquelas senhoras tivessem ideias erradas sobre ele. Pensando que, se elas começassem a espalhar rumores, terminariam como o velho tagarela que todos comentavam, ela agarrou a mão da mulher e afirmou que não queria que aquilo se repetisse. Assustada, a mulher prometeu ajudar. Silvia disse que era um alívio e que tudo o que precisavam agora era que a guerra acabasse. Disse que memorizara o rosto de todas ali presentes, e que Vitor também os conheceria. Prometeu convidá-las ao castelo e apresentá-las pessoalmente ao duque. Quando Geis acordou, Silvia pediu licença, dizendo que precisava ir e que havia adorado passar aquele tempo com elas. Pensou consigo mesma que não se importava com a alta sociedade, e não conseguia acreditar que havia cogitado se enturmar com aquelas pessoas. De volta ao quarto, ela correu e abraçou Vitor. Ele comentou que ela provavelmente não tivera conversas muito agradáveis. Silvia confirmou, dizendo que fora uma perda de tempo. Quando ele perguntou o que a incomodava, ela respondeu que a alta sociedade era repleta de imbecis que sempre achavam que estavam certos e viviam espalhando baboseiras. Vitor perguntou sobre o que haviam falado, e Silvia respondeu que falavam mal dele, como se ele fosse um selvagem que esquartejava humanos como pedaços de carne. Ele, por sua vez, disse que aquilo era verdade. Silvia, chocada, perguntou se ele realmente gostava de matar e ia para a guerra por esse motivo.
Ele ficou em silêncio. Com os olhos marejados, ela disse que sabia que ele também não gostava daquilo. Se nenhum dos lados se rendesse, a guerra jamais acabaria. E ela sabia, Vitor queria o fim da guerra mais do que qualquer um. Naquela noite, Sylvia, visivelmente abalada pelas fofocas e críticas que ouviu no evento, desabafou com Vitor. Disse que aquelas pessoas eram horríveis e que não compreendiam a importância de tudo que ele fazia. Afirmou que era graças a ele que podiam viver suas vidas confortavelmente e questionou por que ele sequer queria retornar àquelas festas. Vitor, calado, apenas a escutava. Sylvia sentia-se impotente diante da frieza da elite, e sua raiva aumentava por ver que ninguém enxergava quem Vitor realmente era, alguém que lutava pelo bem do Império. Por que eles te odeiam sem razão? Ela perguntou, indignada. Vitor, com um sorriso resignado, respondeu. Você também me odiava no começo. Por que você me ameaçou? Rebateu Sylvia. Mas agora eu sei o quão nobre e adorável você é. Pode até agir como um selvagem, mas só eu posso falar mal de você. Ele riu com leveza e agradeceu seus elogios, mas disse. Eu não sou tão bom quanto você pensa. É verdade que sou desumano. Minhas mãos estão encharcadas de sangue. A única coisa que sei fazer com elas é matar. Sylvia negou com firmeza. Não. Essas mãos me fazem feliz. Você me trouxe flores, tocou meu cabelo com carinho, me abraçou. Essas mãos fazem coisas que eu amo. São mãos gentis. Ela pediu que ele não ligasse para as bobagens que diziam sobre ele e afirmou com firmeza. Tenho orgulho de você. Nunca ouse se diminuir. Você é o meu herói. Comovido, Vitor sorriu e acariciou seu rosto. Sylvia, ao olhar nos olhos dele, se perguntava como as pessoas podiam condenar um homem assim, chamando-o de cruel ou fanático por guerra. Então ele enxugou suas lágrimas e disse: Você está deixando de fora a coisa que mais te faz feliz. Ela ficou nervosa e, antes que pudesse responder, ele a empurrou sobre a cama, fazendo seu coração acelerar. Você não gosta desse tipo de coisa? Perguntou ele. O que você está fazendo? Murmurou ela, corando. Se você não tiver certeza, eu posso te ajudar a saber, disse ele, com um sorriso malicioso. A gente não pode fazer isso aqui, o Jace vai acordar. Ela tentou protestar. Ele não vai acordar se você ficar quietinha, respondeu ele, provocador. Mesmo assim, não aqui, insistiu ela. Então teremos que ir a outro lugar, disse ele, carregando-a até o banheiro, onde afirmou que daria um banho nela. Na manhã seguinte, após uma noite de amor intensa, Vitor observava Sylvia dormir. Quando ela acordou, perguntou aonde ele ia. Preciso me encontrar com Sua Majestade, respondeu ele. Fugimos da festa ontem, então devo ao menos cumprimentá-lo. E preciso tratar de alguns assuntos. Ela quis saber se também deveria ir, mas ele a tranquilizou. Pode continuar dormindo. Tenho certeza de que Sua Majestade já ouviu falar de você. Vocês podem se conhecer em outro momento. Ele a beijou suavemente e partiu. Mais tarde, Sylvia acordou sozinha. O castelo parecia quieto demais, e ela se perguntava onde Vitor estava. Tudo o que havia acontecido no dia anterior parecia um sonho. Pegando o pequeno Jace no colo, disse: Está na hora de comer. Enquanto colocava para rotar, Sylvia refletia sobre a demora de Vitor. Será que ele teria que voltar para a guerra? Isso a deixava nervosa. Mas, ao ver o sorriso de Jace, ela o abraçou, comovida. Você é tão fofo. Cuidar de você não é tão ruim assim. Ela lembrava como havia fugido de casa querendo viver apenas por si mesma. Pensava que bastava estar segura e com a barriga cheia. Mas agora, algo havia mudado. Gostava de cuidar de Jace. Chegou a se perguntar como seria se ele tivesse irmãos. Um bebê com os cabelos negros de Vitor e olhos azuis?
Ou com seus próprios cabelos loiros e olhos escuros? Surpresa com os próprios pensamentos, Sylvia se perguntou: será que eu quero ter filhos com o Vitor? Há pouco tempo, essa ideia sequer teria passado por sua cabeça. Mas agora, com a guerra ainda em curso, ela sabia que talvez tivesse que cuidar de Jay sozinha. Quando a noite caiu, Vitor finalmente retornou. Sylvia correu ao encontro dele, chorosa. Desculpe a demora, disse ele. A conversa acabou se estendendo mais do que eu esperava. Ela o abraçou forte, aliviada, e murmurou: você demorou tanto. Eu fiquei te esperando por horas. Mas não importa o que diga, eu já sei. Sabe o quê? Perguntou ele, confuso. Você acha que eu não sei que o imperador está mandando você de volta para a guerra? Ela respondeu, com os olhos marejados. Sylvia encarava Vitor com os olhos marejados, a voz embargada pela aflição. Questionava por que o imperador sempre parecia tirar vantagem dele. Eles não tinham sequer um pingo de consideração, enviando-o repetidas vezes para arriscar a própria vida em incontáveis batalhas. E se houvesse um espião entre os soldados? Alguém capaz de envenenar sua comida? E se informações tivessem sido vazadas? Preocupava-se com a possibilidade de uma emboscada, com o líder inimigo à espreita. E se ele fosse atingido por uma flecha? Se não conseguisse se esquivar? Se caísse ferido no meio do campo, sem conseguir se mover? Suas palavras se atropelavam na urgência do medo. Vitor a observava em silêncio. As preocupações de Sylvia eram tão específicas que ele quase sorriu, surpreso com quanto ela realmente se importava. Ela chorava, dizendo que estava com medo. Afinal, havia se apaixonado por ele. Agora que o amava, como poderia deixá-lo partir? Suplicava para que ele não fosse. Se fosse preciso, fugiria com ele para longe dali. Ele começou a rir, com uma leveza que a deixou confusa. Como podia rir num momento como aquele? Você sempre foi tão fofa assim? Perguntou, ainda sorrindo. Sylvia arregalou os olhos, indignada com a pergunta inesperada diante de tamanha angústia. Ele então respirou fundo, controlando a emoção. Eu não vou. Ela piscou, surpresa. Suas férias foram estendidas? Perguntou, tentando entender. Ele inclinou a cabeça com um sorriso enigmático. Por que você acha que houve uma festa ontem? Sylvia franziu o senho, sem compreender. Era uma celebração, Sylvia, disse ele, com suavidade. Anunciaram o fim da guerra. Ela regalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Ele explicou que se tratava de uma festa surpresa organizada pelo palácio. Mas como os dois deixaram o evento cedo, Sua Majestade ficou um pouco desapontado. O exército inimigo havia se rendido. Sylvia sentiu o corpo fraquejar de alívio. O coração pulsava acelerado e lágrimas desceram pelo rosto. Abraçou Vitor com força, repetindo que tudo aquilo só podia ser um sonho. Ainda não terminei, murmurou ele, com um tom solene. Ela ergueu os olhos, o coração acelerando novamente, temendo que houvesse alguma má notícia escondida. Vai me dizer que isso é mesmo um sonho? Perguntou, nervosa. Mas ele negou com um sorriso. Ajoelhou-se diante dela, tomou-lhe a mão com delicadeza, beijou seus dedos, e com olhos firmes e cheios de sentimento, perguntou: Sylvia, quer se casar comigo de verdade? Ela sentiu o mundo parar. O tempo parecia correr em câmera lenta, como em histórias de amor que ela mesma zombaria se ouvisse de outros. Lembrou-se de um jovem soldado recém-casado que havia descrito exatamente esse sentimento. Tudo ao redor perdia o som, o coração batia descompassado, e tudo ganhava sentido. Vitor zombara daquela fala, achando pura tolice. Mas agora, era ele quem estava exatamente naquele lugar. Sylvia tentou dizer algo, mas a voz não saía. Ele então acariciou seu rosto e perguntou suavemente no que ela estava pensando. Queria saber se ela também estava apaixonada por ele.
Ele beijou sua testa com ternura e murmurou: "Eu estou. Só penso em você." Ela sorriu entre lágrimas. "Você é tão bobo." Naquele momento, o imperador se aproximou, interrompendo o instante. Com um sorriso gentil, comentou: "Vocês dois formam um casal adorável." Silvia o observou com surpresa. A imagem que criara do imperador era de alguém frio e cruel, afinal, fora ele quem mandara Vitor para o campo de batalha. Mas agora que o via de perto, parecia mais amigável do que imaginava. O imperador se aproximou ainda mais, olhando-a com admiração. "Não posso acreditar que Vitor estava escondendo uma noiva tão linda", disse ele com humor. Vitor, em um gesto automático, puxou Silvia para mais perto de si. O imperador fingiu estar ofendido. "Tantos segredos, estou desapontado", brincou. "É a minha vida pessoal", respondeu Vitor, seco. O imperador riu, virando-se para Silvia. "Houve um tempo em que eu achava que Vitor não tinha qualquer interesse por mulheres. Achava até que ele não pretendia se casar. Se não fosse por você." "Foi exatamente por isso que eu a mantive em segredo", interrompeu Vitor, com sinceridade. O imperador comentou, com um sorriso nostálgico, que se emocionara bastante quando Vitor lhe pedirá sua bênção para o casamento. Silvia, curiosa, perguntou como ele havia sido naquele momento. O imperador riu, dizendo que foi uma visão e tanto, nunca ouvira com uma expressão tão sincera. Ela deveria ter visto o olhar de Vitor. Era evidente o quanto ele a amava. Silvia sorriu, achando engraçado como o imperador tinha uma personalidade mais extrovertida do que imaginara. Ele confessou que nunca pensou que veria aquele dia chegar. Ver Vitor daquele jeito fez com que ele quase se recusasse a carimbar a certidão de casamento, só para provocá-lo um pouco mais. Silvia pensou que foi por isso que Vitor demorou tanto para voltar naquele dia. Como suspeitava, o imperador era um pouco astuto. O casamento foi lindo, grandioso. Desde então, Vitor não conseguia mais passar muito tempo longe do castelo. Ele ensinou Silvia a cavalgar, e ela, por sua vez, lhe ensinou a costurar. O primeiro bordado dele ficou surpreendentemente melhor do que a tentativa inicial dela. Quando ela perguntou se aquilo era uma flor, ele respondeu que sim, era a flor que havia lhe enviado tempos atrás. Silvia, contente, disse que havia gostado. Cuidar de Geis também se tornará uma tarefa compartilhada entre os dois. Muitas vezes, em vez de deixar tudo nas mãos das criadas, eles próprios assumiam os cuidados com o menino. Ver Geis crescer se tornará a maior diversão deles. O pequeno já dizia papai e mamãe. A vida ao lado de Vitor era doce, serena, e ela não conseguia mais se imaginar longe dele. Certa tarde, Silvia comentou que sempre tivera curiosidade sobre uma coisa: por que ele não a expulsou do castelo no início? Ela era uma mulher estranha, uma completa desconhecida que se infiltrara em sua casa. Por que ele simplesmente a deixará ficar, quando poderia tê-la matado sem que ninguém soubesse? Ela revelou que pensara muito a respeito e chegará a 3 possibilidades. A primeira, disse ela, é que você se encantou com a minha beleza. Silvia riu sozinha, achando essa opção ridícula, embora reconhecesse que muitas pessoas a elogiavam. Mesmo assim, era difícil acreditar que Vitor tivesse se apaixonado à primeira vista. A segunda opção é que você precisava de uma esposa, continuou. Você estava sempre na guerra, não tinha tempo para cortejar ninguém. Então, quando apareceu uma mulher no seu castelo, talvez tenha pensado, é agora ou nunca. Por fim, ela comentou a terceira. A última é que você só não ligava. Matar dava muito trabalho, e me deixar lá era mais fácil. Ela admitiu que, no começo, pensava que fosse a segunda. Mas, com o tempo, passou a acreditar que era a terceira. Silvia então perguntou qual das 3 estava certa. Vitor, porém, não respondeu de imediato. Ela insistiu, perguntando se era a segunda opção. Ele negou com um leve sorriso.
Ela deduziu que, nesse caso, só poderia ser a terceira. Isso é mesmo importante? Ele perguntou, tentando mudar de assunto. Não tenta mudar de assunto. Ela retrucou, indignada. Mas Vitor apenas sorriu e a beijou no pescoço, ignorando a pergunta por completo. Depois de mais uma noite de amor, enquanto Silvia dormia em seus braços, Vitor a observava com carinho. Murmurou para si mesmo, ainda impressionado. Não entendo por que ela não considerou a primeira opção. Lembrava-se com nitidez do dia em que a viu pela primeira vez. Foi avisado por um cavaleiro de que uma mulher estranha estava no castelo, dizendo ser sua esposa. O soldado comentou que não sabia que Vitor era tão romântico e que era raro vê-lo sorrir. Disse até que se sentirá tocado por aquela descoberta. Naquele momento, Vitor percebeu que havia uma fraude em seu próprio lar. E sua primeira reação foi decidir matá-la. Imediatamente, voltou ao castelo para lidar com a impostora. Mas, assim que entrou, deparou-se com Silvia mandando que servissem água, comida e roupas limpas para ele. Aquela cena o desarmou. Por que ela estava fingindo ser sua esposa? Será que estava grávida e não tinha onde ficar? Pensou que talvez ela estivesse tentando proteger o filho. Ser mãe solteira era difícil, ainda mais em tempos de guerra. Foi por isso que ele não a expulsou. Ela invadira seu castelo, sim. Mas havia algo nela, algo que o fez hesitar. Não conseguia imaginá-la como alguém que ele poderia simplesmente descartar. Lembrou-se do primeiro dia em que se conheceram. Silvia adormecera numa cadeira, exausta. Ele se aproximou e, por um instante, inclinou-se para sentir seu perfume. Tinha um cheiro bom. Quando estendeu a mão para tocá-la, recuou imediatamente. Não sabia se tinha o direito de tocá-la. Afinal, ele era um homem moldado pela guerra. Um homem que matava sem hesitar, cujo corpo inteiro parecia carregado pelo cheiro de sangue e suor do campo de batalha. Naquele dia, em especial, cortar o cabelo e tomar incontáveis banhos, tentando se livrar do fedor da guerra, talvez, no fundo, porque já havia sentido que aquela mulher mudaria sua vida. Quando Vitor voltou ao campo de batalha, tudo o que conseguia pensar era em retornar para seu castelo. Estava confuso. Aquela sensação no peito desconcertava. Lembrava, o tempo todo, das palavras de Silvia antes de sua partida, volte em segurança, e do beijo que ela lhe dera. Perguntava-se que sentimento era aquele que o impelia com tanta força. Queria voltar. Imediatamente. E se alguém ousasse impedi-lo, ele não hesitaria em atravessá-lo com a espada. Se isso não for loucura, então o que é? Pensava. Durante a marcha, avistou um campo de flores. Uma delas chamou sua atenção, era delicada e cheirava bem, como ela. Sem pensar muito, colheu-a. O gesto era tão incomum que um cavaleiro próximo ficou em choque. Isso é uma flecha em forma de flor? Perguntou, incrédulo. Não, respondeu Vitor, com a simplicidade de quem falava de algo muito precioso. É só uma flor. Daquelas que podem ser usadas como flecha? Não. É só para olhar mesmo. O cavaleiro riu, ainda surpreso, e perguntou se era para sua esposa. Se quiser, posso entregar. Tenho o dia de folga e o castelo fica no caminho da minha cidade natal. Vitor hesitou, olhando para a flor murmurou que ela murcharia antes mesmo de chegar ao destino. Mas o cavaleiro garantiu que seria rápido, que não faria intervalo algum para garantir que ela chegasse bonita. Vitor ponderou. Achava que a flor murcharia de qualquer jeito. Imaginou Silvia recebendo uma flor sem vida. Será que ela faria cara feia? No fim, apenas disse: tire uma semana a mais de folga. Considere isso uma ordem. Dias depois, Vitor recebeu algo em troca. Um lenço amarelo, bordado por Silvia. Segundo o soldado, ela passará dias pensando no que poderia enviar que chegasse até ele em segurança.
Então decidiu costurar algo com as próprias mãos, colocando ali todo o seu amor. O lenço vinha com uma mensagem: estou esperando ansiosamente pelo seu retorno. Enquanto outros soldados recebiam fotos de suas amadas, pingentes ou joias, Vitor ganhou um simples lenço. E foi o presente mais precioso que poderia ter recebido. Ele o segurou com firmeza, enquanto orava em silêncio por mais um dia de vida. O tempo passou. Certa manhã, Sylvia, já acostumada com o calor do sol nos jardins do castelo, encostou-se suavemente ao ombro do marido. Amor, por quanto tempo você vai ficar dormindo? Devo ter apagado, murmurou ele, com a voz rouca de sono. O sol já está alto. O dia está lindo. Ela fez uma pausa, sorrindo de leve, e perguntou: se Jace tivesse um irmão mais novo, qual nome você daria? Vitor abriu os olhos, surpreso, ficando em silêncio por um instante. Você nunca pensou na possibilidade de eu ficar grávida? Ela perguntou, provocando. Ele sorriu, um pouco sem jeito. Claro que sim, disse. Acho que eu daria o nome de Júlio. Sylvia sorriu, com ternura. Eu gostei. Eles se abraçaram com carinho, em meio ao calor suave da manhã. Eu te amo, sussurrou Vitor. Eu também te amo, respondeu Sylvia. E assim terminou a história de um casal que se apaixonou aos poucos, enfrentando o inesperado, convivendo com as diferenças e descobrindo, dia após dia, o que realmente significa amar alguém.